Então, nessa ação penal 502, 48, 79, 90, continuidade do depoimento do Sr. Pedro Augusto Corte Xavier Bastos, continuidade para o Ministério Público. Obrigado, Sinistro. Essa ação trabalhista, qual que foi o resultado dela? Na primeira instância, eu perdi, foi indeferido o meu pedido, eu continuo brigando e vou até as instâncias necessárias para comprovar que essa demissão por justa causa ela é totalmente improcedente, pelos fatos alegados na ação. O senhor chegou a apresentar informar esses recebimentos no exterior? Na ação, o próprio Petrobras, como assistente de acusação, ela mostrou. O que eu disse é que, pelas acusações feitas na acusação trabalhista, não procede a minha demissão por justa causa. Só isso. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Você de acusação tem perguntas? A defesa tem questões? Sim, Excelência. Senhor Pedro Augusto, com relação à parte técnica, o senhor era gerente de análise de oportunidade e exploração à época do Benin? Sim. Quem conduziu essa oportunidade? A minha gerência, cada oportunidade era conduzida por um coordenador, não de direito, mas de fato. No caso era do senhor Daniel Zaine. Ok. Quantas oportunidades sua gerência conduziu no período em que o senhor era gerente? Para mais de 100. Tá. Em que período foi esse? 2008, quando eu entrei, a 2012, quando acabou a... 2000, na verdade, eu fui para gerente geral em 2011, mas eu posso dizer que foi mais de 100 até o final de 2012. Uhum. E todas elas foram concluídas com sucesso ou apenas algumas? Não, na verdade, a maior parte das oportunidades exploratórias você nem inicia elas, você faz uma análise de um data room e para. De sucesso, nós tivemos 6 oportunidades de farm-in e 7 de farm-out, se eu não me engano, de vendas, inclusive o da Shell também. Uhum. Existia algum padrão oficial para a condução dessas oportunidades? Não, nunca houve um padrão, existia somente protocolos e o modus operandi normal do setor. Até hoje, o único padrão que existe na Petrobras para negociar farm-in é de 2013, somente em 2013 foi elaborado, e é só para a área nacional, não é para a área internacional. O senhor pode explicar um pouco sobre esse protocolo, como é que ele era O protocolo, produzido? na nossa época, a gente recebia a oportunidade de vários modos, por várias entradas. Nesse caso específico do Benin, eu recebi pessoalmente o correio, o flyer. Inclusive, eu gostaria até de pontuar, fizeram a CIA Levanta, que eu já conhecia a oportunidade, como se tivesse algum aspecto prático. Isso aí não diz nada. O convite oficial é que você começa a avaliar. Com esse convite, eu transfiro para a área de exploratória. A área exploratória, ela de imediato, ela dá uma resposta, se interessa ou não. No caso, foi positivo, tinha interesse em avaliar essa oportunidade exploratória. Com isso, a gente vai para um comitê de governança, de gerência geral e gerência executiva para aprovar a ida ao data room. Por que a ida ao data room? Porque a ida ao data room você despende dinheiro enviando técnicos, são 3 ou 4 técnicos para uma viagem internacional que sai cara. Então até o data room para o Benin foi autorizado pelos gerentes executivos, significando que havia interesse da Petrobras. Posteriormente ao data room, que tiveram vários, e ter vários data rooms não é nada demais, simplesmente cada data room tem novos dados, e com esses novos dados eles colocam os técnicos com mais informações para análise. Essas análises são feitas e eu vou resumir porque é muito complexa a governança. Essa análise é feita e você levanta várias informações, como o volume previsto, a probabilidade de sucesso, o grau API e outras informações. Com essas informações, a gente passa para uma outra gerência técnica que faz a avaliação da produção, ou seja, todo o CAPEX, que são todos os custos de plataformas, dutos submarinos, navios, sondas e outras coisas mais, para poder colocar em produção. Então isso é tudo, por enquanto, numa área estimativa, não tem nada de real, é tudo uma avaliação preliminar. Com essa avaliação se faz um econômico, cada área ela faz esse tipo de serviço, eu não participo, o meu coordenador, ele coordena a avaliação, mas simplesmente para manter o cronograma em andamento. Com esse resultado econômico, a gente vai para a gerência geral com uma apresentação que ela é o primeiro esboço para a apresentação da diretoria. Nesse momento, os gerentes gerais, que são 11 no caso, avaliam se tem pertinência ou não, se está dentro da estratégia da Petrobras. No caso, o Benin era
a nossa estratégia era a costa oeste da África, que rebatia com a costa setentrional do Brasil. Depois que é aprovado, os gerentes gerais recomendam ir para os gerentes executivos recomendam ir para o diretor recomenda para a diretoria recomenda para o conselho de administração. A minha etapa, por estar no 6º escalão da corporação, ela é somente passar para o meu gerente geral. O gerente geral conduz o resto para o gerente executivo. Ok. Quais os documentos oficiais para o encaminhamento da diretoria e assinatura do FOA? Não, na verdade, não tem documento oficial porque não tem padrão. Ou seja, a diretoria ela precisa ter confiança que as informações que estão lá são pertinentes ou não. Caso ela ache que precisa de mais informação, ela pede. No caso do In-Business, quando a diretoria pediu, ele já tinha sido solicitado em outubro, se eu não me engano, 3 meses antes mesmo da diretoria pedir. Mas por que foi pedido do In-Business? Porque era um país novo. Se não houvesse país novo, não haveria necessidade de um Doing Business. Por isso foi solicitado. E o Farm Out Agreement, que é o FOA, ele é o documento final que conclui a transação, a negociação, mas para fazer isso você precisa de um parecer do jurídico, e assim foi feito. E o relatório do GAPRE? O relatório do GAPRE foi trazido por mim da engenharia. Não existia esse relatório do GAPRE. A gente usava na engenharia para verificar se as empresas tinham condição ou não de condições não financeiras, comerciais de participar dos bids da engenharia. E nós trouxemos para lá, mas não era padronizado, era um documento que servia mais para um suporte. Okay. Foi o caso da CBH? Foi o caso da CBH, que depois foi utilizado pelo próprio relatório da IEM também. Ok. Quais as informações tinham que constar no DIP de encaminhamento de oportunidade da Não existia padrão, quem determinava isso normalmente era o assistente do diretor, que já tinha o formato que o DIP deveria seguir, e a gente deveria dar informação que a gente entendesse pertinente, que não tornasse o assunto enfadonho para a diretoria analisar. Ele tinha que ser conciso o suficiente e passar as informações necessárias que desse conforto para a aprovação da diretoria. E houve? Perdão? Houve essas informações? Ué, eu acredito que sim, a diretoria aprovou e é o que eu falo, o DIP quem faz não sou eu. Uhum. O DIP é conduzido pelo assistente do diretor e quem assina é o gerente executivo. O senhor ajudou a elaborar esse DIP? Provavelmente analisei, mas não editei, não participei da edição do documento final. Então não sei se as informações eram adequadas ou não eram. Entendo que são adequadas porque não houve questionamento, nunca houve questionamento no DIP. O DIP nunca foi revisado para se adequar à informação. As informações estavam lá e o que pediram foi passado e foi aprovado. O senhor participou das 2 apresentações da oportunidade à diretoria? Não, eu participei da primeira apresentação que foi feita pelo Daniel Zaine, depois eu entrei de férias e não participei da segunda. Se não me engano, foi a Karine que fez. Tá. E o senhor acompanhou as demandas feitas pela diretoria executiva na primeira apresentação? Eu acompanhei através, em cópia de um BlackBerry, se não me engano eu estava viajando, e naquela época os smartphones eram muito limitados. Eu não via anexo, eu só via a leitura do BlackBerry. Estava lá, eu sabia que estava andando, mas não sabia... Mesmo que eu soubesse o que era para fazer, o próprio Benício estava conduzindo a oportunidade no meu lugar. O senhor acompanhou essa revisão ou não? Não, não acompanhei. Acompanhei posteriormente. Acompanhei os correios trocados pelo BlackBerry, mas é muito limitado o acesso. O senhor acompanhou a revisão da apresentação para a diretoria sobre a empresa CBH? Não consegui abrir. Eu acompanhei, como eu disse, pelo correio, mas não consegui verificar o que foi feito ou não foi feito em termos de edição. O que é a Doing Business? Doing Business é um documento que serve para suportar a entrada em um novo país. Normalmente você vê aspectos fiscais, legais e tributários. Não tem outra, não analisa a empresa. O Doing Business não analisa a empresa, analisa o país. Sim, o senhor disse que ele foi solicitado. Quando? Ele foi solicitado. Não, quando. Não, a diretoria. Foi solicitado um novo Doing Business. Quando? Não, na verdade não foi um novo Doing Business. A gente, sabendo que era um novo país, em setembro eu mesmo, na minha gerência, solicitou o Doing Business. Mas como era um país muito novo, com poucos escritórios de advocacia, eles tiveram dificuldade em contratar escritórios de advocacia. Tanto é que o Doing Business ficou pronto, se não me engano, em janeiro ou fevereiro de 2011. E a diretoria queria também ter o Doing Business, mas não foi utilizado para a apresentação da diretoria, e sim para fazer o FOA, que era o FOA. E quem que elaborou? Quem elabora é o jurídico. Quer dizer, foi os advogados que os jurídicos contrataram, que o jurídico contratou. O senhor é acusado de não atender a recomendação da diretoria executiva quanto ao Doing Business. Procede?
Não, foi atendido, porque antes de assinar o FOA, o Doing Business foi feito e serviu inclusive para o tributário para definir qual empresa seria melhor para a Petrobras assinar, que foi inclusive a PONGs, que é Petrobras Oil and Gas, que fica na Holanda, se não me engano. Na apresentação, a diretoria o acusa de omitir as seguintes informações: capacidade econômica da CBH, risco do Benin, resultado do primeiro data room em dezembro de 2010. O senhor confirma? Tá, capacidade da CBH. Risco do Benin. Tá, o risco do Benin, muito se fala nisso, ou seja, o primeiro documento da IEM ele não era padrão em nada, era somente um documento de apoio. O risco do Benin ele é todo, ele é um risco qualitativo, só que você não usa o risco qualitativo para fazer os cálculos, você usa o risco quantitativo, que ele é representado pela WACC, que é a taxa ponderada de juros, que era maior que a Petrobras já tinha usado, 14,8% ao ano em termos de dólar. E para a diretoria, ela tem conhecimento da área de petróleo, que ela tinha de petróleo na África, ela tinha campo na Namíbia, tinha campo na época também acho que fechou Gabão, Nigéria, Angola. Benin não era nenhuma novidade para ela. Então esses 14,8% que era o WACC representavam muito bem o risco do Benin. Você falou da capacidade econômica da CBH. Tá, até hoje o procedimento da Petrobras, que foi criado em 2013, não pede para você fazer a avaliação de um risco da empresa que você está comprando um ativo. É como você pedisse para um comprador do carro, você saber a capacidade econômica. Na verdade, você usa mecanismos de proteção. O grande ativo da Petrobras, o grande ativo da CBH era o próprio bloco. O bloco era a garantia do negócio. Foi feito um levantamento que disse que não tinha dados, que era uma empresa de capital fechado, que você não tinha dados suficientes para analisar. Mas mesmo que essa informação, ela foi, na época foi revisada pela IEM e foi passada pelo gerente geral. Eu não estava presente naquele momento. E foi aceita. Então, a capacidade financeira ela tinha provavelmente para um poço de 100 milhões de dólares, 120 milhões de dólares. Nunca um poço que foi um dos poços mais caros que a Petrobras perfurou, por incompetência técnica da Shell. Okay. E quanto ao resultado do primeiro data room em dezembro de 2010? Isso o Júlio explicou com bastante precisão, ou seja, quem fez o data room foram dois técnicos inexperientes da Nigéria, não eram da Petrobras Brasil, eram pessoas contratadas na Nigéria. Aquele foi um data room que a CIA diz que mandou não seguir o negócio, ela não falou isso, ela disse que os dados eram inconsistentes para recomendar a oportunidade, não disse que não era para continuar, não era a negociação. Quando houve novos dados disponíveis, foram feitos não só um data room posterior, foram feitos dois, foram feitos um em março, que também não foi citado para a diretoria, e foi feito um em junho. Esse último data room tinha dados suficientes, que foi suficiente para a área técnica se sentir confortável para fazer todas as análises necessárias. Em relação à capacidade financeira da CBH, o senhor possuía alguma informação sobre ela? Não, na verdade, os relatórios que foram enviados para a IEM fez o levantamento necessário e passou para o meu gerente geral, que encaminhou para a diretoria. E foi aceito com as informações que tinham, que eram muito poucas, porque era uma empresa de capital fechado. E mesmo assim existiam as proteções habituais, que era o próprio carrego, que limitava ao custo do poço, se o poço fosse feito num valor minimamente adequado. E em relação ao risco Benin, o senhor possuía alguma informação que não foi passada à diretoria executiva? O risco Benin, que foi traduzido que foi explicado pela IEM, era um relatório que as informações foram traduzidas através de uma apresentação que o Benício conduziu. E como eu disse, é importante traduzir o risco Benin quantitativamente para você fazer os cálculos econômicos. O senhor chegou a interferir na avaliação técnica da Intertec, ESP, do grau API do óleo em referência do projeto? Isso também a nossa testemunha de defesa, o Almir Torquato, disse tanto fazia o grau, porque foi usado o Brent, então podia ser qualquer grau. E eu, de qualquer maneira, não tinha como interferir, porque era um dado levantado pela TecES. A CIA usou um correio meu que não diz nada, um questionamento junto ao meu chefe, como se fosse uma prova cabal que tivesse interferido, como se não fosse normal fazer questionamento entre áreas técnicas. Mas mesmo assim, o próprio Almir falou que foi usado o Brent, então independente do grau API, ele sempre usava o Brent, ele foi muito claro nisso. Tá. O senhor pressionou alguém para manipular algum dado ou informação? Não, de forma alguma. Ok. Será isso ainda pela defesa?
o depoente. Senhor Pedro, entre vários documentos, há 2 e-mails que são apontados pela CIA. Primeiro, o senhor para o Roberto Borges, da Intertec, solicitando um prazo mais curto para entregar resultados de avaliação técnica. Esse segundo, a que eu estou me referindo, é um e-mail do senhor Benício, como sugestão de uma discussão entre a InterDN e a Intertec sobre o grau API a ser considerado na avaliação econômica. E eu lhe pergunto, essa propositura de análise de premissas diferentes, num ambiente de trabalho colaborativo como a Petrobras, são entendidas como uma pressão, uma manipulação? Eu antes até gostaria de separar os dois correios. O do Roberto Borges, na verdade a CIA retirou ela de um contexto de correios, no qual eu aceitava que a área técnica atrasasse em 19 dias a avaliação, porque o técnico adequado estava de férias ou não podia atender. Então, quando eu soube que iria atrasar em 19 dias, eu simplesmente solicitei ao gerente Roberto Borges se poderia haver alguma maneira de agilizar. Não foi nenhuma pressão, foi uma solicitação. Inclusive o próprio senhor Júlio comentava, era normal que se cobrasse uma área a outra sem que isso fosse considerado uma pressão. Não tem, normal, trabalho normal da Petrobras. Até para ter uma agilidade o suficiente, mas sem perder a qualidade. Bom, há então alguma relação entre a condução da oportunidade pelo senhor e o recebimento do dinheiro, ou se trata de situações desconexas, e eu pediria para que o senhor desenvolvesse o raciocínio? Tá. Bom, são situações desconexas por vários motivos. Toda a condução da oportunidade, ela seguiu todos os protocolos existentes à época e foram analisadas por áreas que eu não tinha a mínima influência para interferir, para omitir, para agir. Eu era simplesmente o condutor e estava numa posição hierárquica de 6ª posição. Eu não tinha nem como... há um comentário que a partir da assinatura do contrato há uma agilização. Entre a assinatura do contrato da Acona e a aprovação foram 7 meses. Eu vendi para a Shell, a minha área vendeu para a Shell, em 6 meses. Então eu consegui vender mais rápido para a Shell do que comprar. Lembrando que a oportunidade não começou em junho, a oportunidade começou em junho de 2009, um ano antes. Essa oportunidade demorou quase 18 meses para acontecer. E depois da assinatura foram 7 meses. Tempo mais do que suficiente para você aprovar uma oportunidade dessa monta, conforme exemplificado pela venda à Shell. Eu não tinha como atuar, como agir, não havia como contrapartida. Até porque se ele tinha um contrato com a CBH, como visto depois, ele podia pegar todas as informações que ele precisava diretamente com a CBH. É diferente de uma licitação. É uma compra, você escolhe um campo e esse campo só serve se ele for aprovado tecnicamente. Não tem como você dar jeitinho, digamos assim. Tá. E então, em que momento o senhor teve conhecimento dessa relação entre a CBH e o senhor João? Somente na verdade, esse conhecimento da relação eu podia até supor, mas eu soube mesmo em 2012. Em 2011 eu recebi pelo sucesso. Eu não sei qual era a relação dele, pelo sucesso não, pelo sucesso dele. Eu não sei qual era a relação dele comercial que ele tinha, ou não tinha. Eu recebi como uma gratificação pelo trabalho que eu fiz em relação à África em geral, não especificamente ao Benin. Não houve uma contrapartida, até porque eu não podia oferecer nenhuma contrapartida em relação ao Benin. Eu não tinha nenhum poder para oferecer. E nesse contexto, o senhor forneceu, por exemplo, alguma informação ao agente externo? Não, eu não ofereci nenhuma informação, porque qualquer informação que ele precisasse, ele poderia obter direto da CBH. Não havia informação diferente que eu pudesse oferecer a ele. Então não tinha, até porque ele não me pediu. Talvez até questão ética, ele soube me respeitar e não me impressionou em relação a esse motivo. Ele falava em geral de oportunidades na África. De todo modo, atualmente, como que o senhor caracteriza esse recebimento de R$700 mil? Hoje o senhor recusaria essa oferta? Hoje, com certeza, não. Eu estou vivendo um inferno na minha família, na minha vida pessoal, porque está sendo entendido e nem tira a razão, mas eu não considero que tenha recebido uma vantagem devida, mas está sendo colocado assim. Então, para mim, claro que eu não aceitaria novamente. Tá, mas naquele momento o senhor recebeu. Por que o senhor recebeu esse valor? Foi uma questão de... Foi um oferecimento na época, ele disse que era uma gratificação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes. Sim. Quando que o senhor se aposentou? Eu me aposentei agora, em agosto de 2016,
e já sempre quis trabalhar nessa área de... Tanto é que logo que eu saí da área de novos negócios, da área internacional, eu fui trabalhar com a Presidente Graça na área de novos negócios da Petrobras inteira. Eu era responsável por todo o desinvestimento de refinarias e campos de petróleo no mundo todo. Então é o meu expertise, eu sei fazer isso bem feito, gosto dessa minha atividade. Seu João Augusto, já naquele contexto, era um profissional respeitado no mercado de óleo e gás? O João Augusto foi um diretor da BR, e por só o fato de ser um diretor da BR já o qualifica em posição superior na área de petróleo, como um agente, um empresário de respeito. E ele era assim reconhecido na época. Então, no momento em que ele lhe oferece ali um valor, o senhor acaba aceitando no sentido de não desagradá-lo? Eu me senti constrangido em receber, mas acabei recebendo e realmente me senti, porque na verdade eu via ele como futuro parceiro quando saísse da Petrobras, pela expertise dele que ele tinha na área nacional de óleo e gás. E ele me via como um parceiro na área internacional. A gente tinha sinergia nesse ponto, e eu acho que ele quis investir em mim e acabou me remunerando. Essa é uma primeira parcela de recebimento. Com relação à segunda parcela, eu gostaria que o senhor explicasse a sua origem, se ela proveio da Petrobras, e desenvolva o raciocínio nesse sentido. Na verdade, eu não gosto de chamar de parcela, porque são eventos distintos. No segundo evento, foram pagos em várias parcelas devido à mesma razão, como eu tinha explicado anteriormente. Era uma época que a Petrobras e a CBH estavam fazendo farm-out para diluir o risco. A Petrobras tinha prometido ter a sonda quando nós compramos o campo e ela não tinha a sonda para entregar. Então, nós tínhamos um compromisso com o governo do Benin. Nós tínhamos um compromisso com o governo do Benin que era perfurar, se não me engano, final de 2012 ou final de 2013. Então, era necessário não só para diluir a participação, como para ter a sonda. Foi uma das razões que nós escolhemos a Shell, foi por ela ter a sonda. E além do mais, a Shell era uma empresa de ponta, então a gente não queria se juntar com uma empresa pequena. Tanto é que não foram só 3 empresas que ofertaram o campo do Benin, como está lá, Total, Chevron e Shell. Teve muitas outras pequenas, só que nós nem as ouvimos porque nós queríamos um parceiro de porte e que tivesse a sonda para entregar. Existia a sonda, e por isso nós fechamos. Então, nesse momento, a CBH estava sendo capitalizada. E o João veio me procurar preocupado com a situação, porque existiriam custos futuros de exploração, que provavelmente, exploração e desenvolvimento, caso desse petróleo, que esses custos ele não teria condição de arcar. O contrato dele era incipiente, eu não conseguia ver o contrato, mas eu falei assim, meu amigo, você não pode ter um contrato se você não está no farm-out. Não existe o que você fez. O farm-out é o único contrato que lhe garante a sua participação no bloco. E ele também, pelo que ele me falou, ele tinha um percentual da participação dele. Eu falei assim, olha, a CBH está passando de 50 para 30. Se você tem um percentual, que acho que era 10%, você vai passar de 5 para 3 e ele não vai te remunerar em nada. Se ele ficar com 0, você vai receber 0. Então tinham várias situações que diziam que ele estaria numa situação que tinha grande chance de perder dinheiro. Eu avaliava cada ponto percentual do bloco em torno de 1,3 milhões. Então, se ele teria 5%, seria 5 vezes 1,3, dá 6,5. E se ele ficasse com 3%, seria 3 vezes 1,3, seria 3,9. Então, ele teria entre 4 e 6, 7 milhões. Eu falei, você aproveita a situação, transforma isso, capitaliza isso em dinheiro, pede de 10 a 15 milhões, quanto mais pedir, mais você vai ganhar. Ele não combinou naquele momento, olha, tudo bem, vamos ver, se eu tiver sucesso eu vou lhe remunerar. Ele não me disse na época quanto é que era, depois que ele teve sucesso, eu falei, olha, eu vou te pagar 50%, que seriam 5 milhões, eu pedi, me faz um favor, eu até hoje não engoli os 700 mil que eu recebi, aquilo me incomoda até hoje. Tira os 700 mil e me paga só 4.300. Ele pagou 4.165, que depois teve o problema da reportagem e, bom, deu o que deu. E por que não tinha contrato isso? Nessa área nossa, eu vendo meu expertise pessoal. Eu não sou uma empresa grande, eu vendo meu expertise pessoal. Tanto é que o meu contrato com o americano, entre eu e a empresa dele. No nosso ramo, o fio do bigode, a confiança da palavra e o expertise vale muito. Você só erra uma vez. Você não tem espaço para vender. Então, eu era um cara conhecido, tinha acesso ainda tenho acesso na África, às altas autoridades de empresa petrolífera, e isso bastava, eu não precisava de contrato. E, se eu ganhasse, ganhei. Se eu não ganhasse, já sei, esse cara não serve de parceiro. Bom,
Respondendo às indagações do eminente magistrado, o senhor citou um documento oriundo do Ministério Público da Suíça, contendo algumas informações ao Ministério Público aqui do Brasil, em que, eu não tenho o documento aqui em mãos, mas eu sei que o senhor tem conhecimento dele. Esse documento aparta 2 ordens de valores que foram recebidas. O senhor poderia explicar? Sim, são 2 ordens de valores, de $700 mil, que o Ministério Público... Isso foi esse documento de 6 de maio de 2016. Então, é um documento que já é conhecido, entendo, no processo, desde 6 de maio de 2016, ou 3 de maio de 2016. Creio que todos os participantes do processo têm tido acesso a esse documento. E lá divide em 2 valores, em $700 mil, que o Ministério da Suíça, o senhor Lenz, na época, considera como kickbacking da Petrobras, e o 4165, que ela considera como kickbacking da Shell. Então, é exatamente a separação dos 2 valores, temporalmente não se aplica, ou seja, o valor não poderia ter vindo da Petrobras, como existe no diagrama da denúncia, que o dinheiro veio da Petrobras, não se aplica. Não se aplica, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não concordo. E os próprios $700 mil, se está sendo questionado, no mínimo, eu tenho dinheiro para pagar hoje, para deixar reservado. Então não consigo entender a razão de eu estar sendo punido por um valor recebido de uma empresa privada. Talvez o senhor já tenha respondido, mas apenas ratificando. O senhor disse que não havia chance de sozinho conduzir essa oportunidade. Qual que era o teu nível hierárquico, o teu escalão? O 6º nível hierárquico, eu estava muito abaixo, chance 0, impossível, não tem o mínimo sentido. E a CIA sabe disso. A CIA usou documentos de e-mails que são completamente desprovidos de, desculpe o termo, excelência, desprovidos de bom senso, numa irresponsabilidade de me acusar como se ela já tivesse conhecimento dos documentos que estavam no processo. Foi como se fossem geradas provas contra mim do nada, precisava me acusar de alguma coisa. Tanto é que a auditoria durou 11 meses a auditoria, para achar 3 não conformidades. A CIA demorou 1 mês e meio para conseguir achar as mesmas não conformidades e transformá-las em crime. Eu não consigo entender essa rapidez e precisão e usar documentos com os termos de declaração todos favoráveis a mim. Uma penúltima questão. Por que esse recebimento no exterior? O João recebeu no exterior e, portanto, pagou no exterior. Ele me orientou. Ele te orientou? Me orientou, e mais do que me orientou, ele me apresentou o gerente do banco. Eu só assinei papel. O senhor conhecia antes esse gerente? Não, eu conheci lá, e ele mesmo fez, ele tinha empresas offshore, pediu para eu escolher um nome, tá entendendo? Tanto é que eu só fui receber o documento da empresa, acho que 1 ano, 2 anos depois. Então, meu nome não aparece na offshore. Eu conhecia, não, o do banco sim, eu assinei, eu sou BO da empresa. Há alguma questão que não lhe tenha sido indagado e que o senhor deseje comentar? Não, eu só isso, até peço desculpa pela minha emotividade, eu tô há quase 3 Interrompe um pouquinho aí.